Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos discutir o tema da educação inclusiva e também da língua brasileira de sinais. Para discutir esse tema, nós temos no nosso estúdio duas professoras do campus de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. São elas, a professora Lara Liz Oliveira, muito obrigado pela sua participação, e a professora Mariana Orrico. Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada também, Bruno, pelo convite. Lara e Mariana, né? São dos professores que vêm atuando em educação inclusiva, língua brasileira de sinais, letras, né? Libra, também é um curso de graduação. Como é que veio essa formação, né? A Lara, por exemplo, tem formação em língua portuguesa e Libras, e como é que você vem trabalhando essa sua formação no âmbito da educação, do ensino, da pesquisa também? Sim. Como você disse, a minha formação é em Letras Língua Portuguesa, uma licenciatura que eu fiz. Eu fiz Letras Língua Portuguesa justamente por um interesse que eu tinha a respeito da língua de sinais, né? Fazia algumas leituras e sentia que precisava de outros subsídios que eu acreditei que o curso de letras poderia me dar. Então você fez o curso de letras depois? O curso de Letras Libras veio depois, porque ele veio 6 meses depois de eu ter começado o curso de Letras Língua Portuguesa, né? Houve uma edição do curso de Letras Libras ministrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e o Polo IFRN foi um deles, então eu cursei Letras Libras aqui. Foi um curso de bacharelado, então eu acabei ficando com essas duas formações, Letras Língua Portuguesa, uma licenciatura, e Letras Língua Brasileira de Sinais, bacharelado, né? E também fiz um curso de especialização, que a gente tem alguns acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Norte, um curso de especialização em Libras. Atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação, mais especificamente de estudos da linguagem, lá da UFRN. E vem estudando também nessa área de... Também voltado, tentando conciliar essas minhas duas áreas de formação, a língua portuguesa e a Libras. Estou estudando atualmente sobre os professores de língua portuguesa para surdos, que é um tema que está sendo bastante discutido atualmente. E a professora Mariana também tem graduação em Pedagogia, especialização em Arte, Terapia e Educação do C, e é mestranda também no programa de Educação. Professora, como é que vem sendo... Como é que foi a primeira sua formação, né? Desde a pedagogia até o ensino nessa modalidade de educação inclusiva? Sim. Então, tudo começou na graduação, né? Quando eu me vi estagiando com alunos que tinham deficiências, né? E aí me veio o interesse de estudar mais, de investigar mais e refletir sobre essas práticas pedagógicas, né? De como fazer o meu aluno aprender em sala de aula, né? E então eu sempre li textos, era da base de pesquisa também na área de inclusão, né? E aí eu fui fazendo estudos, pesquisas, mais especificamente na área do transtorno do espectro autista, né? E hoje em dia eu faço pós-graduação em educação, né? Também estudando essa área de... Isso, né? De educação. Também, exatamente. E na linha de pesquisa de educação e inclusão social em contextos escolares e não escolares, né? E eu venho desenvolvendo esses estudos, né, de formação de professores, de práticas pedagógicas inclusivas, né, Analisando um pouco desse cenário da formação do professor e assistência ao aluno. Lara, você leciona no campus de Educação à Distância e também no campus Natal Central do UFRN a disciplina de Libras 1 e Libras 2, né? Primeiro, que temas são elaborados, obviamente, língua brasileira de sinais, mas como é que essa língua brasileira de sinais ela vem sendo lecionada para os cursos de licenciatura dentro do Instituto, né? E qual a diferença entre Libras 1 e Libras 2? Sim, essas duas disciplinas estão previstas nos PPCs atualizados, né, da instituição. O projeto pedagógico do curso, né? Isso, exatamente. No projeto pedagógico do curso, a disciplina de Libras 1, ela tem uma carga horária de 30 horas, né? É uma carga horária bastante apertada. E a ementa da disciplina é bastante audaciosa, uma vez que prevê conteúdos teóricos e práticos.
Então, na disciplina de Libras, a gente não fala apenas da língua brasileira de sinais e não ensina apenas a língua brasileira de sinais. A gente também traz aspectos teóricos a respeito da educação de surdos. Então, a história do povo surdo no mundo, a história da educação do povo surdo, aspectos sobre a cultura surda, alguns aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais no âmbito teórico, o surdo nas atuais políticas educacionais, né, a legislação que tange esse público também. E aí, a outra parte prevê conteúdos práticos. Então, Libras 2. Não, ainda na disciplina de Libras 1. São previstos tópicos práticos, como você se comunicar com o surdo no âmbito básico, claro, porque, como eu disse, a carga horária da disciplina é curta, então a gente consegue introduzir os alunos. E ao final do curso, nós esperamos ter passado para esse aluno também onde ele buscar mais informações. Uma vez que uma disciplina com esse tamanho, esse tempo de duração, não dá para a gente abordar todos os tópicos, né? Então a gente acaba passando para eles onde buscar mais informação, na disciplina de Libras 1. Na disciplina de Libras 2, que tem 60 horas, nós fazemos um aprofundamento desse conhecimento inicial, tanto dos conteúdos práticos quanto dos teóricos. Então, a gente aprofunda questões sobre a linguística da língua de sinais e também sobre a cultura surda. E a prática também é aprofundada, né? O professor ele precisa, na realidade, você acha que é suficiente essas duas disciplinas para um professor como eu, por exemplo, não tenho essa formação, né? Até hoje não encontrei algum aluno que tivesse essa deficiência, né, e eu tivesse que me comunicar com ele por intermédio de Libras. Mas você acha que é suficiente esses dois cursos já para um professor que talvez não tenha um contato, ele se comunicar mesmo, passar o conteúdo durante a disciplina, ou necessariamente vai precisar de um intérprete se a gente tiver algum aluno com deficiência? Sim. Bruno, em geral, o perfil do aluno que sai do curso é de um professor que vai ter conhecimentos básicos a respeito da língua. Por quê? A disciplina de Libras 1, que é essa de 30 horas, ela é obrigatória. Ela é a disciplina obrigatória para os licenciandos. Libras 2 não é. Libras 2 não é, que é onde a gente dá esse aprofundamento. Que é um aprofundamento também que acaba ficando num nível ainda do básico. Por quê? Libras sendo uma língua, podemos estabelecer um comparativo com outras línguas. Então, se você faz um curso de inglês, quanto tempo você leva estudando inglês para se tornar uma pessoa fluente naquela língua? 6 meses? Essa disciplina dura 6 meses, a Libras 1, com encontros por uma vez por semana. Libras 2 são encontros 2 vezes por semana. Será que em 6 meses é possível você sair fluente? É muito difícil que alguém saia, não é? De um curso de inglês, ou de francês, ou de espanhol, com uma boa fluência na língua. Então, as disciplinas de Libras 1 e 2, elas ainda ficam num âmbito introdutório, mas já permite ao aluno sair com a possibilidade de se comunicar com o seu aluno surdo, né? Em geral, as pessoas que saem dessa disciplina acabam sim precisando de um intérprete de Libras em sala de aula, ou então fazer uma formação posterior, dar continuidade a essa formação, né? Então, a gente precisa ainda pensar aqui na instituição outras formas para que esses alunos continuem se aprofundando na língua brasileira de sinais, né? E isso pode ser feito por meio de cursos de extensão, ou então curso de especialização em Libras, que já existem alguns, né? É isso. Então, é um tipo de deficiência que se tem uma língua que foi instituída, né, que consegue, inclusive, ser, hoje em dia, obrigatório nos cursos, né, Lara? Isso. Os cursos de licenciatura do país, nas instituições, no campus EAD a gente também tem uma pessoa específica que atua nessa área. E sobre outras deficiências que são encontradas com o ensino da educação inclusiva, Mariana. Como é que esse tema vem sendo abordado aqui no campus EAD, né, tendo em vista que, além de ser um tema bastante atual, né, nós temos a deficiência que pode acontecer por ser um campus de educação à distância. Como é que esse tema vem sendo abordado a partir da disciplina de educação inclusiva? Então, nós também temos, né, o PPC da disciplina da educação inclusiva, né? Antes tinha uma carga horária de 40 horas, hoje já temos o PPC atualizado com 60 horas, né?
E aí nós vemos todo o percurso histórico da pessoa com deficiência, como é que ela foi concebida desde a antiguidade até a idade contemporânea, né, a atualidade. Vemos também a questão das leis que regulamentam, né, o processo de inclusão, né, no Brasil e também internacionalmente. Vemos também a questão da formação de professores, da importância dessa formação inicial, da formação continuada e em serviço, né? E também vemos as deficiências, estudamos cada deficiência, né? Deficiência visual, deficiência auditiva, altas habilidades, transtorno do espectro autista, mas de forma assim, dando uma base, né? Para depois... resumo, né? Mas se tem outras disciplinas ou só tem educação inclusiva, é apenas um módulo, uma disciplina? É uma disciplina só, isso. E na realidade, a educação inclusiva é a educação especial, né? Como é que a gente pode ter essa compreensão, né? E a partir dessa compreensão, como é que a gente pode diferenciar esses diversos tipos de deficiência que as pessoas enfrentam a partir dessas necessidades físicas, fisiológicas? Sim. Então, a diferença maior está nesse termo inclusão, né? Porque a educação especial, ela é uma modalidade de ensino que vai perpassar de maneira transversal todos os níveis, né, de ensino, desde a educação básica até o ensino superior. Então, ela é oferecida, né, especificamente para as pessoas com necessidades educacionais especiais. Quem são essas pessoas? Né, que de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, são as pessoas com deficiências sensoriais, né, o transtorno do espectro autista e altas habilidades, né? E aí essa educação especial vai ser oferecida na escola comum em forma de atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais. Então, dentro da escola comum existe uma sala de recursos multifuncional que é regida, né, por um professor especialista na área de inclusão, né? E aí esse professor vai dar todo o suporte ao professor da sala de aula comum, orientando esse professor, supervisionando essa prática pedagógica do professor em sala de aula comum, dando dicas, estratégias de como atuar com esse aluno, proporcionando também dicas de tecnologias assistivas, né? E, além disso, ele faz o trabalho dele na sala de recurso multifuncional, né, com esse aluno com deficiência, mais especificamente voltado para as necessidades e possibilidades desse aluno com deficiência, né? Só que esse trabalho, é importante frisar que esse trabalho deve ser dado de maneira colaborativa com o professor da sala de aula comum, né? Então, eles têm que estar sempre trabalhando juntos, planejando, refletindo sobre a prática, investigando melhores alternativas para atuar com um aluno com necessidades educacionais especiais. Então, o que a gente pode compreender como educação inclusiva? Certo. Então, como eu disse anteriormente, né, o termo estaria, né, a diferença estaria mais nesse termo inclusão, né? Então, a inclusão, ela veio para garantir o acesso, a permanência e a participação nesse processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiências, né, transtorno do espectro autista e altas habilidades na escola comum, né? Então, essa inclusão, ela é possível através da educação especial também, né? Você consegue ter um olhar sobre esses diferentes tipos de deficiência, né? Isso. Eu estava perguntando, o aluno que tem alta habilidade, que a gente chamava de superdotado, né? Então, quer dizer, ele está dentro do aluno que tem, dentro dessa faixa de quem tem deficiência visual, deficiência auditiva, e que tem o transtorno de espectro autista, né? Como é que isso vem sendo passado para os professores da educação à distância? Né? Como é que a gente consegue enxergar e, a partir de identificar esses alunos no dia a dia, o que a gente tem que fazer como professor, né? Sim. Então, na disciplina da educação inclusiva, como eu já disse, a gente vê as deficiências, né? Aprende a... não vou dizer a identificar de forma aprofundada esse aluno, né? Mas a gente dá uma base de como, né, perceber algumas características, né, de cada deficiência,
né? Bem como dicas e estratégias de como atuar com esse aluno, né? Em sala de aula comum. E aí isso vai requerer desse aluno em formação inicial, estudos mais aprofundados, reflexões quando eles estiverem atuando com esse aluno em sala de aula, conversas, diálogos com os professores sobre uma melhor maneira de atuar com esse aluno, conversas com professores especialistas, conversas com a família, que é essencial, né, que a família ela esteja presente nesse processo de inclusão, né? Então, vai envolver toda a comunidade escolar, né, para que a gente possa refletir sobre esse aluno, conhecer, identificar esse aluno, né, e promover estratégias que facilitem, né, o aprendizado. Na realidade, dele. É um incentivo desse professor a enxergar e saber como se portar diante de uma situação dessa, não é? Professora Lara, dentro do ensino das letras libras, quais são os principais problemas que os professores apresentam, né? Os que fazem letras Libras 1, Libras 2, os que apenas fazem a primeira disciplina, Libras 1, quais são as dificuldades que são mais apresentadas por esses professores? Sim, a disciplina de Libras trabalha com uma língua que é de modalidade espaço-visual, que é diferente da modalidade dos alunos que até hoje chegaram para mim, né? Até hoje eu ainda não tive um aluno surdo aqui nas licenciaturas, então os alunos que eu tive eram ouvintes. E esses alunos ouvintes têm como primeira língua uma língua de modalidade oral auditiva. E vão aprender essa língua de uma nova modalidade, espaço visual. Por que a Libras é espaço visual? Ela a gramática dela acontece num espaço de sinalização. E gestos. Isso, sinais que nós chamamos. E ela é aprendida visualmente. Então, você lidar com essa outra modalidade... É outro processo de memorização, né? Isso. Você vai organizando... Demanda... Um código diferente do que você já tem. Isso. Mas a gente pode trabalhar, por exemplo, uma escrita visual poderia ser um termo adequado para Libras? Sim, existem hoje no Brasil estudos a respeito de escrita de sinais. Uma das formas de escrita mais estudadas e que está sendo já disseminada pelo país é o sign writing, ou escrita de sinais, né? Que foi pensado por uma mulher chamada Rachel Sutton Spence. Ela... a princípio fazia desenho de passos de dança e depois foi contactada por alguns surdos sobre como fazer essa transcrição para o papel da escrita dos sinais, né? Uma vez que é algo também corporal, assim como a dança, então como fazer esse registro? Então há estudos na área a respeito disso, mas a disseminação ainda não é tão grande. Então, além da modalidade espaço visual da Libras, que é um fator que os alunos, a princípio, têm dificuldade de entender como que se operacionaliza, só o fato por si só da Libras ser uma outra língua, não ser o português com outro código, com um código sinalizado, é difícil para o aluno entender. Então, quando o aluno chega, geralmente ele pensa, Libras é o português, eu só tenho que seguir a ordem do português, fazendo com sinais, mas não Isso é. Isso é o que o senso comum imagina, né? Exato. E é bom que se diga que língua brasileira de sinais. Nos outros países existem outras línguas, não é isso? Exato. E dentro do próprio país existem variações, por exemplo, a gente tem variações geográficas da língua brasileira, de um estado para outro, de uma região para outra. Em Libras, tem também essas variações ou não? Tem sim. A língua brasileira de sinais apresenta variações em decorrência do espaço geográfico, em decorrência da faixa etária, assim como nas línguas orais. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é o sinal de pão. Aqui, o sinal de pão é esse. Como se fosse aqui que você diz no Nordeste? Aqui em Natal. Falando aqui de Natal. Em São Paulo, o sinal de pão é esse, como se fosse partindo o pão, né? Então, além desse, muitos outros casos de variação acontecem, e as variações linguísticas são algo inerente às línguas, e isso reforça o fato de que a Libras é uma língua de fato. Tá. Mariana, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, né? Talvez o senso comum chama todo mundo de autista, né? Autista é aquela pessoa que tem aquela caracterização que a gente vai rotulando, mas a gente sabe que tem até dentro desse espectro os níveis, não é isso? Esse é um tipo de deficiência, por exemplo, e existem síndromes
a gente tem um jogador famosíssimo, que é o jogador Messi da Argentina, que tem a síndrome, né, de Asperger, que é dentro desse aspecto autista, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar nesses sentidos? Até que ponto um aluno que tem um transtorno, às vezes não é identificado nem pela família, você citou que necessariamente a gente precisa de um acompanhamento da família, ele pode assistir aula normal ou ele precisa de um acompanhamento? Como identificar dentro dessa faixa? Então, as pessoas com transtorno do espectro autista, né, elas geralmente têm um comprometimento nas áreas de interação social, linguagem de comunicação e comportamento. Né? Então, como identificar um aluno, né, com esse transtorno, né, que seria um transtorno do neurodesenvolvimento? Às vezes, o contato visual ele é comprometido, então eles têm dificuldade no contato visual. Alguns não têm a oralidade desenvolvida, né? Outros falam, mas falam com o que a gente chama de ecolalia, que é a repetição da fala. Então, se você fala bola, ele vai repetir bola também, né? Mas ele repete sem fazer associação do objeto, o significado, o que ele representa. Isso, exatamente. Às vezes eles precisam construir o conceito do objeto, né? Também tem a questão da interação social. Eles não interagem, né, muito com as pessoas que estão ao seu redor, né? Geralmente nós iniciamos as interações e aí obtemos respostas, né? Enquanto ao comportamento, alguns apresentam estereotipias motoras, que são movimentos com alguma parte do corpo, por exemplo, balanceio de mãos. A repetição de algum tipo de... Exatamente. Né? E aí, e tem várias outras, né, outras características, outros comportamentos que levam a essa identificação, né, a ter essas características. Mas é importante, né, enfatizar a importância da família e também dos profissionais especialistas que estão envolvidos, fazer encaminhamentos, né, caso identifique algo, né, com esse aluno, né, encaminhar para conversar com a coordenadora da escola, né, conversar com o professor, os outros professores também. Tem que ter um acompanhamento diferenciado, né? E, por exemplo, quando a gente vai fazer uma ilustração ou outra com um aluno que tem a deficiência, o autismo, ele precisa ter um certo cuidado, né? A gente teve algumas experiências de videoaulas aqui. Foi interessante que as duas professoras já gravaram videoaulas, né? Educação inclusiva e letras e libras. E eu lembro muito bem que você falava que a gente precisa, o autista ele tem uma dificuldade em entender o sentido metafórico, às vezes entende só no sentido literal da palavra, né? Então, como é que o professor ele pode trabalhar isso em sala de aula? Ele tem que sempre dar um exemplo real, exemplo dicionarizado, e em outra situação tentar demonstrar como é que isso seria uma estratégia adequada para a gente usar isso em sala de aula. Geralmente nós evitamos, né, utilizar termos metafóricos, né, com esses alunos. Então, nós, né, substituímos esses termos por algo mais real, né, do que eles possam compreender melhor, né. Então, uso de figuras, vídeos. Isso, figuras, imagens, né. Por exemplo, tá chovendo muito lá fora. Ao invés de você dizer, tá chovendo canivetes, né? Com essa expressão, você enfatiza, está chovendo muito, né? E aí, através de imagem, constrói frases, né? O que a gente chama de histórias sociais, né? Então, é importante muito as imagens, né? O visual para esse aluno que tenha o espectro autista. Ok, a gente está terminando o nosso programa. Né, de acordo com o IBGE do Censo 2010, eu acho que é importante a gente frisar também, 23,91% da nossa população brasileira tem alguma deficiência. Né? Então a gente precisa necessariamente entender melhor como isso no âmbito da educação ele precisa ser trabalhado. Né? Para terminar o nosso programa, eu queria apenas falar dos projetos que vocês vêm executando, desempenhando. Né? A Lara tem um projeto com o Pronatec, né? O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, de maneira objetiva. A gente está terminando. Como é que funciona esse tipo de formação do intérprete, Lara? Sim, é um curso que foi pensado não só por mim, mas por toda uma equipe que trabalha com Libras aqui no Instituto, e é voltado para a formação do profissional tradutor-intérprete. Não é um curso de introdução a Libras, não.
o perfil da pessoa que faz esse curso é alguém que já saiba Libras, mas quer aprofundar seus conhecimentos para se tornar um profissional da área. Não necessariamente precisa ter feito um curso de formação continuada, ou ele precisa ter feito, sentido contrário, precisa ter feito para poder fazer. Mas ele precisa já ser fluente em Libras. Mesmo sem fazer Língua Brasileira de Libras? Mesmo sem ter feito a graduação? Isso, mesmo ele pode ter aprendido Libras na igreja, ou em contato com um surdo que tenha sido seu vizinho, ou então na escola ele pode ter aprendido Libras, ou então por meio de algum curso de especialização, ou então um curso ministrado pela Associação de Surdos, ser fluente em Libras, e quando ele chega aqui no curso vai ter aulas a respeito da profissão do tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais. Okay. E Mariana tem um projeto de extensão, né, Mariana? Isso, exatamente. É um projeto de extensão sobre atividades de escolarização adaptadas para deficiências visuais, auditivas e transtorno do espectro autista. E é voltado para os graduandos, né, aqueles que estão em formação inicial. E surgiu da minha própria necessidade, né, e da preocupação de ter algo mais palpável, concreto, né? Pronto, na minha graduação toda eu ficava, nossa, mas como é que eu vou fazer uma atividade para meu aluno com deficiência na sala de aula? Né? Como é que eu vou adequar essa atividade, adaptar essa atividade? Então, esse projeto seria para isso, né? Ensinar aos que estão em formação inicial, os alunos, isso, a como fazer, como adaptar os materiais pedagógicos, atividades escolares para os alunos com deficiência, né? Ok, Mariana, Lara, muito obrigado pela conversa, na verdade, né? A gente ter esclarecido alguns temas importantes para a nossa sociedade e que com certeza a gente poderá em outro momento, né, falar ou revisitar esses conceitos, até convidar vocês para que possam vir ao nosso estúdio. Obrigada pelo espaço também. Obrigada, Bruno, pelo convite. Muito obrigado. E você de casa, não deixe de acompanhar o programa Educação em Pauta todos os sábados e domingos a partir das 10 horas na TV Câmara. Até a próxima semana. Tchau.